de hoje eu trouxe pra vocês o tutorial desse bolero manga flare, que é a manga dele. Foi pedido de uma inscrita. Eu não tenho certeza se era esse o modelo que ela queria, mas espero que sim. Então eu vou ensinar vocês a fazer. E aí, gente, antes da gente começar o tutorial, eu vou mostrar pra vocês como tirar as medidas. Eu vou deixar na descrição uma ideia de medida padrão de todos os tamanhos que vocês podem utilizar, porém, eu sempre gosto de fazer as minhas peças sob medida. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai tirar. Primeiro de tudo, a gente vai tirar a medida da parte da frente e da parte de trás, porque primeiro, na hora do tutorial, vocês vão ver, a gente vai fazer primeiro essa parte da frente, depois a gente vai fazer a parte de trás e fazer a união aqui. Então, para isso, a gente vai precisar tirar a medida ombro a ombro, tá? A gente tira a medida ombro a ombro, e aí, a medida que a gente tem aqui na frente provavelmente vai ser a mesma de trás. Então, a gente vai tirar a nossa medida aqui, tá? Ombro a ombro, pra gente fazer essa parte da frente e a parte de trás. A gente vai tirar a medida do nosso braço, pra gente ver até onde essa manga vai. Eu coloquei a fita métrica direitinho. Deixa eu colocar. Então, a gente vai tirar a medida ombro a ombro. Ombro a ombro não, gente, de ombro a ombro já foi. Vai tirar a medida do braço. E a gente vai tirar a medida daqui também pra saber quantas carreirinhas a gente vai fazer. Aí aqui, gente, eu fiz a minha bem curta, mas vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, fazer uma blusa mesmo, fica a critério de vocês. Então a gente vai precisar da medida daqui pra poder fazer, pra gente ver até quantas carreiras a gente vai fazer. E também a gente vai precisar da medida do ombro. A medida do ombro, pra gente fazer as carreirinhas aqui do ombro e depois fazer a união e ficar essa parte aqui pra passar a cabeça. E aí, gente, eu vi que algumas meninas gringas, porque esse aqui é um modelo criado pelas gringas, e aí eu tinha visto alguns vídeos das gringas fazendo, e elas costumam fazer essa peça bem mais larga aqui pra ela ficar caindo, sabe? Eu preferi fazer assim. Ela ficou bem apertadinha no meu corpo, eu gostei assim. Mas vocês podem fazer um pouco mais largo também, pra ficar mais caidinho assim, fica a critério de vocês. Então aí nessa parte aqui do ombro, vocês não precisam fazer a medida certinha do ombro de vocês. Vocês podem fazer, podem deixar um pouco a mais nessa parte do ombro. Não precisa fazer tantas carreiras do ombro, pra ficar mais caído, pra não ficar tão certinho assim que nem o meu ficou. Entenderam? Eu espero que sim. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá? Então é isso, bora pro tutorial. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like de vocês e se inscreverem no canal. Então vamos lá. Gente, para fazer esse bolero, eu vou utilizar a linha Verão da Círculo. Essa linha é a cor 3581, é a cor pimenta. O tex dela é 369 e ela vem 406 metros. Para fazer o meu bolero, eu usei um novelo inteiro desse e um pouquinho desse daqui, que vocês estão vendo que tá aberto. Então foi um inteiro e um pouquinho do segundo novelo. No caso, esse aqui é o segundo novelo. Não usei ele todo, tá vendo que sobrou bastante linha? Dependendo da linha que você for utilizar pra fazer, pode ser que você vai usar 2 novelos inteiros, por exemplo, às vezes um novelo só. Então tudo depende de qual linha que você vai usar. Mas você pode confeccionar esse bolero com qualquer linha, com Cleia, Anne, enfim, todas essas linhas mais comuns que a gente mais utiliza para fazer roupas. Em relação à agulha, aqui pede para utilizar agulha 2,5 ou 3,5. Normalmente é o que a gente utiliza mesmo. Mas dessa vez eu vou usar a agulha 4, porque eu quero que essa peça fique mais solta, deixar meus pontos mais largos. Então vocês podem fazer a mesma coisa, ou se vocês preferirem utilizar a linha recomendada para a agulha recomendada para a linha que vocês vão utilizar, fica a critério de vocês também. A gente vai fazer correntinhas de acordo com os nossos centímetros. Então eu vou deixar na descrição do vídeo ideias de tamanhos. E se você está fazendo sob medida, como eu mostrei no começo do vídeo, a forma como vocês têm que tirar a medida, então você vai fazer as correntinhas de acordo com os centímetros que você tirou do seu busto ou das suas costas, do jeito que eu mostrei para você. A gente vai fazer o seguinte: depois que você terminou de fazer as correntinhas, de acordo com os seus centímetros, a gente vai fazer aqui mais 4 correntinhas. Então, vocês vão segurar aqui na última correntinha
e fazer mais 4 correntinhas. Fez 4. Aí a gente vai colocar o nosso ponto alto, nosso primeiro ponto alto, na correntinha de trás. Então a gente tava segurando essa aqui, na correntinha de trás a gente vai colocar um ponto alto. Deu pra pegar? Então, a gente fez 4 correntinhas a mais e tava segurando nessa daqui. Aí a gente pegou, tava segurando aqui, peguei aqui na de trás pra fazer o primeiro ponto alto. Na verdade, essas correntinhas aqui já vai servir como um ponto alto. Aí a gente vai fazer uma correntinha de separação. Vamos pular uma correntinha de base e fazer um ponto alto no próximo ponto, na próxima correntinha. Vamos fazer uma correntinha de separação e ir no próximo pontinho, pular o pontinho e ir no próximo pontinho e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulamos uma, vamos na próxima, pulamos essa aqui, vamos na próxima fazer um ponto alto. Essa é a sequência que a gente vai utilizar. Vai ser sempre um ponto alto e uma correntinha de separação, pulando uma correntinha de base. Então, uma correntinha de separação, vamos pular uma correntinha e ir na próxima e fazer um ponto alto. E aí a gente vai fazer dessa forma até no final, sempre nessa sequência. Então a gente ficou assim. Agora nós iremos subir 3 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E que essa carreira agora vai ser o seguinte. A gente vai pegar e fazer um ponto alto aqui dentro desse primeiro espacinho. Tá vendo? A gente vai fazer um ponto alto aqui. Essas 3 correntinhas que a gente subiu vai servir como um ponto alto. Então, é aqui como se tivesse 2 pontos altos juntos, sem nenhuma correntinha de separação. Agora, nós iremos fazer uma correntinha de separação. Vamos no próximo espacinho e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos no próximo espacinho e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, um ponto alto. Nessa carreira, essa vai ser a sequência agora. No começo, a gente fez 2 pontos altos juntos. Aqui no finalzinho, aqui nesse finalzinho, a gente vai colocar 2 pontos altos juntos também. E no meio, a gente vai só colocar um ponto alto com uma correntinha de separação. Então, vou fazer aqui novamente. Uma correntinha, um ponto alto no espacinho. Uma correntinha, um ponto alto no espacinho. E vai ser assim até chegar aqui no final. Então, agora eu cheguei aqui já no final, vou fazer meu penúltimo ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Irei vir aqui nesse espacinho e fazer um ponto alto. E aí, nós iremos pegar na terceira correntinha, tá vendo, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha, e fazer um ponto alto. Pronto. Aí ficou assim. Agora a gente vai subir 3 correntinhas para servir como um ponto alto e fazer mais uma correntinha para ser nossa correntinha de separação.
Vamos virar o nosso trabalho. E agora, gente, nós não vamos colocar um ponto alto aqui. A gente já vai vir para esse próximo espaço, esse próximo espacinho, e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira aqui. Se vocês separarem bem, nós estamos repetindo essa carreira. Então, a nossa sequência de carreiras vai ser sempre essa. Vai ser uma carreira assim, de ponto alto em cada quadradinho, com uma correntinha de separação, e uma carreira como essa daqui, onde o começo é 2 pontos altos juntos sem nenhuma correntinha de separação, e no final também 2 pontos altos juntos sem correntinha de separação. Então, eu vou fazer aqui pra vocês conseguirem compreender, mas não tem erro, gente, vai ser só repetição mesmo. Então, aqui, ó, uma correntinha de separação, um ponto alto nesse próximo quadradinho. Uma correntinha de separação, um ponto alto no próximo quadradinho. Aqui, gente, chegando no final, vou mostrar pra vocês, pra que não fiquem com dúvida, fiz aqui meu penúltimo ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha e virei aqui, ó, nessa terceira correntinha. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 na terceira correntinha, bem aqui do lado do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Bem aqui, ó. E aí, fecha dessa forma. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Aí, agora, gente, nós iremos repetir essa carreira aqui. Então, a gente vai colocar um ponto alto aqui, sem nenhuma correntinha de separação. A gente só sobe 3 pontos altos e já coloca um ponto alto no primeiro espacinho. Vamos colocar uma correntinha de separação, vamos no próximo e fazer um ponto alto. Assim. Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, ponto alto. E aí vai ser assim, até chegar no finalzinho. Olha só, gente, fiz aqui meu penúltimo ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Venho no próximo, faço um ponto alto. E aí eu vou pegar aqui na terceira correntinha. Então, 1, 2, 3, na terceira correntinha, para fazer o próximo ponto alto. Aí ficou dessa forma. Tá vendo? Agora, gente, a próxima carreira vai ser a repetição dessa daqui. Depois a outra carreira vai ser repetição dessa daqui. Então, sempre vai ser essa alternância. A gente começou com uma carreira de quadradinhos com uma correntinha de separação. Depois veio essa outra carreira aqui, começando com 2 pontos altos juntos e finalizando com 2 pontos altos juntos. Depois uma outra carreira com correntinhas de separação. E novamente repetimos essa de 2 pontos altos juntos. E aí na próxima vai ser uma carreira com correntinha de separação, depois a outra com 2 pontos altos juntos. E assim vai indo por quantas carreiras vocês quiserem fazer. Bom, gente, depois de feitas as nossas carreiras, agora a gente vai fazer a parte do ombro. Essa parte do ombro é o mesmo padrão de repetição,
A única diferença é que a gente vai fazer menos quadradinhos. Então, eu vou subir aqui 4 correntinhas, porque a minha última carreira eu terminei com os 2 pontos no começo juntos. Então, agora a próxima carreira é com as 4 correntinhas, que é uma correntinha de separação e o ponto alto no quadradinho. Eu vou fazer aqui 5 quadradinhos, mas vocês podem ficar tranquilas, porque na descrição vai estar a quantidade de quadradinhos que vocês vão ter que fazer e a quantidade de carreiras que vocês têm que fazer para o ombro, de acordo com cada tamanho. E aí, no caso, se você estiver fazendo sob medida, então você vai fazer com a medida do seu ombro, tá? Bom, a gente vai fazer aqui, no meu caso, eu vou fazer aqui 5 quadradinhos. E aí, finalizando aqui, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer a próxima carreira. Em vez de dar continuidade nessa carreira aqui, eu vou fazer a próxima. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer essa próxima carreira. Depois eu vou subir 4 correntinhas e vou fazer a próxima carreira. São 3 carreiras, que vai ser desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês. Agora que eu terminei aqui as minhas carreiras, eu vou cortar a minha linha e vou fazer a mesma coisa do outro lado, no lado direito, não, do lado esquerdo. Vou contar 5 quadradinhos para poder inserir a minha linha. Eu vou inserir a minha linha no quinto quadradinho para começar aqui, porque foi 5 quadradinhos que eu fiz do outro lado. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. A mesma quantidade que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, eu vou subir 4 correntinhas, vou colocar um ponto alto no próximo quadradinho, uma correntinha de separação, um ponto alto, o mesmo esquema que a gente já vem fazendo em todas as carreiras. E aí, depois que vocês terminarem de fazer essa parte do ombro, cortar a linha de vocês, essa parte da frente está pronta. Então, agora vocês vão fazer a outra parte, que vai ser a parte de trás. Então, a mesma coisinha que a gente fez nessa parte da frente, a gente vai fazer na parte de trás. Então, vocês podem voltar o vídeo e repetir tudo de novo para fazer essa segunda parte. Então, gente, depois de feita as duas partes, agora a gente vai fazer a união no ombro. Para isso, nós vamos deixar a nossa peça do lado do avesso, para que essa união fique por dentro, fique do lado de dentro da peça e não fique aparecendo do lado de fora, sabe? Então, essa união, a gente vai fazer meio que uma costura mesmo, usando a agulha normal. Se vocês quiserem usar a agulha de tapeceiro, não tem problema. Eu peguei uma agulha menor da que eu usei para confeccionar a peça,
para facilitar um pouco a minha vida. Então você pode pegar uma agulha menor ou usar a agulha de tapeceiro. Então amarrei a minha linha ali, dei um nozinho na minha linha, bem no pontinho inicial da última carreira que a gente fez do ombro. E aí eu vou passar a minha agulha, fazer uma correntinha e do outro lado pegar a alcinha do primeiro pontinho do outro lado para passar a linha por dentro. Saiu de foco da câmera, gente, eu nem tinha percebido, mas espero que vocês tenham conseguido compreender. Mas assim, eu vou mostrar aqui para vocês o jeito que eu fiz do pontinho depois desse, e aí vocês vão conseguir ver como que eu fiz, tá? E do mesmo jeito que eu fiz nesse, vocês vão fazer no primeiro pontinho. Me desculpem por ter saído do foco, eu não tinha percebido, mas enfim. Aí é isso, passar a agulha pegando as duas alcinhas de um lado e pegando as duas alcinhas do outro. E aí você passa a linha por dentro, puxando a linha por dentro, passando por dentro dos dois e fazendo um ponto baixo. Se você quiser fazer um ponto baixíssimo, também pode ser. Então a gente vai fazendo isso por todos os pontinhos, sempre no mesmo rumo, pegando duas laçadinhas de um lado, duas laçadinhas do outro e passando a linha e finalizando com um ponto baixo. A gente vai fazer isso até no finalzinho. Então, gente, chegando aqui no finalzinho, vou cortar a minha linha e aí fica desse jeito. Agora vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado, fazer a união no outro ombro, do mesmo jeitinho. Então, gente, agora nós iremos fazer a nossa manga. Então, nós vamos pegar aqui na última carreira, contar 3 correntinhas, colocar na terceira correntinha a nossa linha, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Aí, depois a gente vai subir 4 correntinhas. Depois de subir as 4 correntinhas, nós vamos do outro lado e contar também 3 correntinhas e colocar a nossa agulha na terceira correntinha para a gente fazer a união. Então, a gente pega a nossa linha e passa por dentro, do jeito que eu estou mostrando. Depois de feita a união, a gente vai virar o nosso trabalho e nesse primeiro ponto nesse primeiro espacinho a gente vai colocar um ponto baixo. Agora, na parte dessa manga, todas as carreiras irão iniciar com um ponto baixo. Depois do ponto baixo, a gente coloca 3 correntinhas. Esse ponto baixo está servindo como uma correntinha de separação. Aí a gente vai no próximo espaço e coloca um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto alto. Aí a gente vai fazendo assim, do mesmo jeito que a gente vem fazendo em todas as carreiras, que é um ponto alto com uma correntinha de separação, e a gente vai colocar isso em cada espacinho. Chegando aqui perto da parte das correntinhas, a gente vai fazer o último quadradinho. Colocar uma correntinha e a gente vai pular uma correntinha e na próxima colocar um ponto alto.
depois uma correntinha de separação, pulo uma correntinha, na próxima ponto alto. Do mesmo jeito que a gente iniciou, vocês lembram? Que é uma correntinha e um ponto, eu pulo uma correntinha e um ponto alto na próxima. Aí então, aqui fazendo o meu último ponto alto, eu vou colocar uma correntinha de separação, vou contar aqui 3 correntinhas e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aí fica desse jeito. Agora, gente, nós vamos fazer o que eu tinha comentado com vocês. Sempre um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. Então, vai ser um ponto baixo aqui, subir 3 correntinhas, e aí a gente vai no próximo quadradinho e coloca um ponto alto. Aí vem com uma correntinha de separação, no próximo quadradinho, ponto alto. Aí a gente vai fazendo isso por toda a volta e vai ser nesse esquema todas as carreiras dessa manga. Então, a gente chegando aqui no final dessa minha carreira, fiz, como eu tinha falado para vocês, um ponto alto em cada quadradinho com uma correntinha de separação. Chegou aqui no final, a gente faz uma correntinha de separação, conta 3 correntinhas e coloca um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aí, agora, para fazer a próxima carreira, vai ser a mesma coisa. Um ponto baixo, sobe 3 correntinhas, e aí um ponto alto em cada espacinho com uma correntinha de separação. E é isso, gente, não tem segredo nenhum, vocês vão seguir fazendo dessa forma até chegar na parte dos aumentos. Eu vou deixar na descrição a quantidade de carreiras que vocês vão precisar fazer para chegar na parte dos aumentos. Caso você esteja fazendo sob medida, aí você pode ver onde que você quer começar a fazer os aumentos para essa manga ficar flare. Então, gente, agora vem a parte dos aumentos para essa manga ficar flare, ficar em flare, ficar mais aberto. Aí, o que eu falo para vocês é o seguinte, vocês têm 2 opções. A gente pode fazer aumento aqui no começo e fazer o aumento só aqui no começo. E aí, conforme vocês forem fazendo as carreiras, essa manga ela vai se abrindo, vai criando uma ponta só desse lado. Ela vai ficar com a manga flare pontuda só para um lado. Se vocês quiserem que ela fique para os 2 lados, que foi o que eu fiz com a minha manga, que era do jeito que eu queria, eu fiz aumento aqui e fiz um aumento aqui. Aí, o que eu fiz? Eu contei mais ou menos os quadradinhos aqui pra ver onde que eu iria fazer o aumento. Então, eu não tive um critério, assim, pra fazer esse aumento, sabe? Eu fui posicionando mesmo a minha manga e vendo onde eu queria fazer o aumento pra que ficasse certinho. Olha só, gente, da minha peça, na peça que eu fiz, não ficou tão certinho assim. Eu fui mais no olhômetro mesmo. Fiz aqui o aumento no começo, igual esse comecinho aqui. Fiz aqui, e aí eu fui olhando mais ou menos a direção e fiz um aumento aqui, aqui nessa lateral. E aí ficou desse jeito, ficou aberto desse jeito, porque eu queria dessa forma. Então vocês podem fazer desse jeito também, ou fazer como eu falei no início, fazer o aumento só aqui no início, e essa manga ela vai ficando aberta mais para esse lado, certo? Então eu vou mostrar pra vocês como que faz esse aumento, e aí vocês decidem como que vocês vão querer fazer. Se vai ser esse primeiro método, só desse lado, ou se vocês vão querer fazer dos 2 lados. E aí, pra vocês fazerem dos 2 lados, vai ser também, vocês vão ter que fazer também no olhômetro, pra posicionar a manga de vocês e ver aonde vocês podem, em qual partezinha, assim, vocês podem começar o aumento, entendeu? Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas é porque eu realmente não tive nenhum critério, assim, pra poder fazer esse aumento. Foi mais na percepção mesmo, de olhando onde queria dar mais, ia ficar mais certinho, do jeito que eu iria gostar. Então, é um pouco mais particular essa parte, assim, a forma como vocês irão fazer, do jeito que ficou a manga de vocês. E aí vocês vão olhando e vendo onde que dá pra começar o aumento, desse lado. E aí, desse lado aqui, essa é sempre no começo. Então, vamos lá, vou mostrar. Estamos aqui nesse começo. Depois que vocês terminaram todas as carreiras, fechou, a gente vem aqui com
um ponto baixo, faz as 3 correntinhas. E aqui nesse mesmo espaço a gente vai colocar, um ponto alto. A gente vai fazer uma correntinha. Nesse espaço aqui a gente coloca um ponto alto. Uma correntinha. E aí nesse espacinho aqui a gente vai colocar 2 pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Então, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo quadradinho. Esse é o nosso aumento. Então, no começo, a gente sempre vai fazer isso daqui, até dar a quantidade de carreiras que vocês querem que aumente. E aí, pra fazer do outro lado, vou arrumar aqui a minha manga. E aí, olhando assim para essa amostra que eu fiz, eu acho que seria interessante fazer um aumento aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto alto normal aqui nesse quadradinho. Uma correntinha. Um ponto normal aqui nesse quadradinho. Um ponto sozinho. Uma correntinha. Um ponto sozinho nesse quadradinho. Uma correntinha. E agora eu vou fazer 2 pontos juntos aqui. Então, um ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto no mesmo espaço. Aí ficou esse primeiro aumento. Vou fazer uma correntinha, um ponto alto aqui, sozinho, uma correntinha, e agora eu vou fazer outro aumento aqui nesse quadradinho. 2 pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Correntinha, coloco ponto alto. E aí eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada quadradinho até chegar lá no final. Os aumentos vai ficar só aqui nessa parte. Deu pra entender? Deu pra vocês sacarem como que eu fiz? Então, o aumento nesse início é dessa forma. E aí, conforme vocês vão fazendo as carreiras ali, vai aumentando, vai abrindo aqui. E aí, eu coloquei desse lado também, olhando assim, mais ou menos pro rumo que eu quero que abra. Vai abrir pra esse lado aqui. Entenderam? E aí, quando vocês forem fazer de vocês, façam a mesma coisa. Posiciona assim, dá uma olhada em qual quadradinho que vocês podem começar a fazer o aumento nessa lateral. E nessa aqui vai ser sempre no começo. Então, vou continuar fazendo aqui. Uma correntinha. Um ponto alto no quadradinho. Então, a gente, cheguei aqui já no final. Tá vendo? Eu fiz todo... depois de ter feito o aumento aqui, eu fiz um ponto alto em cada quadradinho. Cheguei aqui no final e vai ser a mesma coisinha que a gente já vem fazendo. Uma correntinha, conto aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai repetir essa carreira. A quantidade de aumentos que vocês vão fazer também vai ficar na descrição para cada tamanho, ideia para cada tamanho. E se você estiver fazendo sob medida, você vai fazer a quantidade de aumentos que você quiser para a sua peça. Então, a gente vai fazer aqui, a gente fez o ponto baixo, vai fazer as 3 correntinhas. Aqui nesse mesmo espaço, a gente vai colocar um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha. Vamos colocar um ponto
alto aqui, uma correntinha, um ponto alto aqui. Vocês viram que já começou os aumentos. E aí, conforme vocês vão fazendo carreiras, já não vai ser, aqui a gente já tá colocando 2 quadradinhos sozinhos, depois vem o aumento. Na próxima carreira vai ser 3 quadradinhos sozinhos, depois o aumento. E aí vai sendo dessa forma que vai aumentando a manga. Essa é a ideia. Então aí a gente já vem aqui nesse quadradinho, faz uma correntinha, vamos aqui no aumento, fazemos outro aumento. Então vamos colocar um ponto alto aqui dentro do V, fazemos uma correntinha, colocamos um ponto alto nesse mesmo espaço. E aí sigamos fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Chegamos aqui no nosso outro aumento. Então aí nós vamos fazer mais um aumento aqui dentro. Vamos colocar um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto aqui dentro, uma correntinha. Do outro lado fazemos um ponto alto sozinho. Então a gente vai fazer aumento onde tem que fazer aumento. Uma correntinha, um ponto alto sozinho, uma correntinha, aqui aumento. Então a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, agora fazemos um ponto alto para cada quadradinho, separado com uma correntinha. E é isso, gente. Esse é o padrão de repetição. E aí, ó, vocês vão vendo que já tá até abrindo, já tá até dando uma forma aqui nessa minha amostra. E aí, conforme for fazendo, vai aumentando mais. E aí vocês vão fazendo até dar o tamanho que vocês querem. Então, eu espero que vocês tenham conseguido pegar isso, conseguir compreender isso. Não sei se deu pra vocês entenderem a forma como tem que ser feito. É só isso, gente. Eu fiz aqui a minha amostra, ficou bem pequenininho. Mas são esses os pontos que vocês têm que usar, esse padrão aqui. E aí, no tamanho que vocês escolherem. No meu caso, o tamanho que eu fiz é um tamanho P. Um tamanho P. E aí ficou assim, do jeitinho que eu fiz a minha amostra. Só que no tamanho maior. E aí ficou assim. E aí aqui tá a minha manga, do jeito que eu ensinei pra vocês. Aqui tá os meus aumentos. Os aumentos do começo. Os aumentos aqui da outra lateral. E aí vai ficar desse jeito, quando vocês terminarem. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que vocês tenham conseguido compreender, pegar, fazer certinho. Se tiverem ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento auxiliar de alguma forma. Deixa o like de vocês, gente, isso é muito importante pra o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês estão gostando do vídeo. Se inscrevam no canal também pra me ajudar a crescer esse canal aqui, porque eu quero trazer muitos mais vídeos pra vocês. Deixa o feedback de vocês também, porque como eu tô começando, pode ser que eu erre muitas vezes, então vocês podem deixar algumas ideias que vocês tiverem, coisas que vocês preferem, se vocês gostam de quando faz a amostra assim, ou se vocês preferem acompanhar o trabalho desde o começo. Por exemplo, eu tô criando um vestido do zero. Se vocês têm interesse em ver esse passo a passo de criação, acompanhar isso. Então, assim, pode deixar nos comentários o que vocês acham, pode deixar nos comentários o feedback de vocês, ideias que vocês tiverem. Se vocês quiserem que eu traga alguma peça aqui para o canal, como não foi nesse caso aqui, que foi pedido de uma inscrita, eu posso trazer sim para vocês, pode deixar nos comentários. Se quiserem me mandar lá no Instagram, eu tô muito sumida lá do Instagram, mas eu vou voltar para lá, vou começar a criar conteúdo lá também. Vocês podem deixar no direct até imagem da forma como vocês querem a peça, da peça que vocês estão pensando para me ensinar aqui no canal. Pode deixar lá que eu trago.
Às vezes eu demoro um pouquinho para trazer, porque, enfim, correria do dia a dia, demora um pouco para produzir. Mas eu sempre vou trazer para vocês o que vocês me pedirem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um beijão!